Sempre sonhei em ajudar as pessoas a mudarem virtualmente qualquer coisa em suas vidas, e desde jovem compreendi que para ser capaz de ajudar os outros a mudarem, também tinha de ser capaz de mudar a mim mesmo. Por isso, logo no início do segundo grau, comecei a procurar o conhecimento por meio de livros e gravações, que achava que me ensinariam os elementos fundamentais de como mudar o comportamento e emoções humanas. De alguma maneira, vinculava prazer a aprender e partilhar coisas que pudessem fazer a diferença na qualidade de vida das pessoas. Quanto mais aprendia, mais me tornava um viciado em aprender. Compreender como influenciar a emoção e o comportamento das pessoas foi se tornando uma obsessão para mim. Cheguei a ler quase 700 livros em uns poucos anos, quase todos nas áreas de desenvolvimento humano, psicologia, influência e desenvolvimento fisiológico. Queria saber tudo sobre como podemos aumentar a qualidade de nossas vidas. Tudo o que aprendia, tentava aplicar a mim mesmo e partilhar com os outros. Além disso, também escutava fitas motivacionais e participava de seminários de desenvolvimento pessoal. Pouco depois de completar 21 anos, tomei conhecimento de tecnologias que podiam promover mudanças na vida das pessoas com a rapidez de um raio. Eram tecnologias simples, como a Gestalt, e instrumentos de influência como a hipnose ericksoniana e a programação neurolinguística. Quando percebi que isso podia ser usado para ajudar as pessoas a criarem, em minutos, mudanças que antes levavam meses, anos ou até décadas, me tornei um evangelista de sua difusão. Passei a empenhar todos os meus recursos para dominar e aplicar essas tecnologias e logo iniciei minha carreira, aparecendo em programas de rádio e televisão por todo o Canadá e depois nos Estados Unidos também. Eu falava às pessoas sobre essas tecnologias para criar mudanças e garantia que, se quiséssemos mudar nossas vidas, quer se tratasse de um hábito enfraquecedor ou de uma fobia que nos controlava há anos, esse comportamento ou padrão emocional podia ser mudado numa questão de minutos, mesmo para quem vinha tentando transformação há anos. Eu argumentava que as mudanças são criadas no momento e que se realmente compreendêssemos como o cérebro funciona e pudéssemos mudar apenas aquilo a que vinculamos dor e prazer, conseguiríamos com maior facilidade mudar o sistema nervoso condicionado e assumir o comando de nossas vidas no mesmo instante. Como se pode imaginar, a ideia de um garoto sem PhD fazendo essas controvertidas declarações pelo rádio não foi muito bem aceita pelos profissionais da saúde mental, que haviam tido treinamentos tradicionais. E por isso fui atacado por alguns psicólogos e psiquiatras. Acabei aprendendo a basear minha carreira de mudar as pessoas em dois princípios: tecnologia e desafio. Sabia que contava com uma tecnologia superior, uma maneira de criar mudanças com base em compreensões cruciais do comportamento humano que a maioria dos psicólogos tradicionais jamais estudaram. E acreditava que se lançasse um desafio suficiente a mim mesmo e às pessoas com que trabalhava, poderia encontrar um meio de mudar qualquer coisa. Um psiquiatra em particular me chamou de charlatão e mentiroso. Ele me acusou de formular falsas alegações. Então eu o desafiei a suspender seu pessimismo e me conceder a oportunidade de trabalhar com um de seus pacientes, alguém que ele não conseguira mudar depois de anos de trabalho. Era uma iniciativa ousada e a princípio ele não atendeu ao meu pedido, mas depois de utilizar um pouco de alavanca, uma técnica que descreverei no próximo capítulo, acabei conseguindo que o psiquiatra permitisse que uma de suas pacientes, por sua livre e espontânea vontade, comparecesse a uma das minhas sessões gratuitas. O que aconteceu foi que em 15 minutos acabei com a fobia de cobras da mulher, e na ocasião ela já tinha 7 anos de terapia com o psiquiatra que me atacara. Para dizer o mínimo, ele ficou espantado. Mais importante ainda, você pode imaginar as referências que isso criou para mim e o senso de certeza que me proporcionou sobre o que eu era capaz de realizar? Fiquei delirante e percorri todo o país mostrando às pessoas como as mudanças podiam ocorrer num instante. Acabei descobrindo que as pessoas se mostravam céticas no início, mas à medida que eu apresentava resultados mensuráveis diante dos olhos, conseguia não apenas atrair sua atenção e interesse, mas também obter sua disposição em aplicar o que eu dizia, a fim de produzir resultados concretos em suas próprias vidas. Mas por que a maioria das pessoas acha que a mudança demora tanto tempo? O motivo óbvio é que as pessoas já tentaram várias vezes através da força de vontade e fracassaram. E por isso a suposição que fazem é de que as mudanças importantes devem levar muito tempo e que são sempre difíceis. Na verdade, só é difícil porque a maioria das pessoas não sabe como mudar, porque não tem uma estratégia eficaz. A força de vontade por si só não é suficiente quando queremos uma mudança permanente. O segundo motivo para não mudarmos depressa é o fato de que, culturalmente, vinculamos associações negativas à ideia de mudança imediata. Para a maioria das pessoas, a mudança imediata significa que nunca houve de fato um problema. Coisa do tipo, se você pode mudar com tanta facilidade, por que não mudou há uma semana, há um mês, há um ano e parou de se queixar? Por exemplo,
Quão depressa uma pessoa pode se recuperar da perda de um ente amado e começar a se sentir diferente? Bom, em termos físicos, as pessoas possuem a capacidade de fazer isso na manhã seguinte. Mas não é o que acontece. Porque temos em nossa cultura um conjunto de convicções determinando que devemos lamentar por um certo período. Pense a respeito. Se no dia seguinte a perda de uma pessoa amada não fosse lamentada, isso não causaria muita dor em sua vida? Primeiro, os outros logo achariam que você não se importava com a pessoa que perdeu. E logo, com base no condicionamento cultural, você próprio pode começar a pensar que também não se importava. O conceito de superar a morte com tanta facilidade é doloroso demais. Por isso optamos pela dor da lamentação, em vez de mudar nossas emoções, até ficarmos satisfeitos de que foram cumpridas as regras e padrões culturais sobre o que é apropriado. Mas há culturas em que as pessoas comemoram quando alguém morre, porque acreditam que Deus sempre sabe o momento certo para deixarmos esse mundo, e que a morte é uma evolução. Também acreditam que se você lamentasse a morte de alguém, estaria apenas demonstrando a sua falta de compreensão da vida, e também o seu egoísmo, pois como a pessoa foi para um lugar melhor, você só estaria sentindo pena de si mesmo. Essas pessoas vinculam o prazer à morte e a dor à lamentação, e por isso lamentar um morto não faz parte de sua cultura. Não estou dizendo que o lamento é ruim ou errado, mas apenas que precisamos compreender que ele se baseia em nossas convicções de que levamos muito tempo para nos recuperarmos da dor. Fazendo conferências pelos Estados Unidos, eu encorajava as pessoas a promoverem mudanças em suas vidas, muitas vezes em 30 minutos ou menos. Não restava a menor dúvida de que criava muita controvérsia, e quanto mais sucessos obtinha, mais me tornava confiante e determinado. Para ser franco, eu me mostrava, de vez em quando, arrogante e até presunçoso. Comecei a me dedicar à terapia particular, ajudando as pessoas a mudarem, e logo estava promovendo seminários. Em poucos anos, eu passava 3 em cada 4 semanas viajando, sempre me pressionando ao máximo, dando tudo de mim, empenhado em ampliar minhas capacidades de promover um impacto positivo sobre o maior número de pessoas, no prazo mais curto. Os resultados obtidos se tornaram um tanto quanto lendários. Os psicólogos e psiquiatras pararam de me atacar e se interessaram em aprender minhas técnicas para usar em seus pacientes. Ao mesmo tempo, minhas atitudes mudaram e passei a ser mais equilibrado. Mas nunca perdi a paixão por querer ajudar tantas pessoas quanto pudesse. Tempos atrás, pouco depois da primeira edição de Unlimited Power, eu estava dando autógrafos ao final de um dos meus seminários para executivos em São Francisco. Refletia sobre as incríveis recompensas que colhera através dos compromissos que assumira comigo mesmo, quando ainda cursava a escola secundária. Os compromissos de crescer, expandir, contribuir e assim fazer a diferença. À medida que cada rosto sorridente se adiantava, compreendi que sentia a mais profunda gratidão por ter desenvolvido habilidades que podem ajudar as pessoas a mudarem praticamente qualquer coisa em suas vidas. Quando o último grupo começou a se dispersar, um homem se aproximou e perguntou: "Está me reconhecendo?" No começo eu não o reconheci, mas após alguns momentos a recordação surgiu de repente. "Cidade de Nova York, certo?" "Isso mesmo", confirmou ele. "Fiz um trabalho particular com você, lhe ajudando a se livrar do hábito do fumo." O homem acenou com a cabeça. "Puxa, já se passaram anos. Como tem passado?" Ele enfiou a mão no bolso, tirou um maço de Marlboro, me olhou com uma expressão acusadora e disse: "Você fracassou", me acusando de ser incapaz de programá-lo de maneira eficaz. Enquanto o homem continuava a me criticar, especulei sobre o que poderia ter saído errado. Seria possível que meu ego tivesse superado meu verdadeiro nível de capacidade e competência? Pouco a pouco, passei a me fazer perguntas melhores, do tipo: o que podia aprender com aquela situação? O que estava de fato ocorrendo naquele caso? O que aconteceu depois que trabalhamos juntos? Bom, essa última perguntei ao homem esperando ouvir a informação de que ele voltara a fumar cerca de uma semana depois da terapia. Porém, o homem afirmou ter parado de fumar por 2 anos e meio, depois de eu ter trabalhado com ele por menos de 1 hora. Mas um dia deu uma tragada, e agora voltara ao hábito de fumar 4 maços por dia, culpando-me porque a mudança não havia perdurado. E de repente me ocorreu que aquele homem não estava sendo tão irracional assim. Afinal, eu vim ensinando algo chamado programação neurolinguística. Bom, pense um pouco sobre a palavra programação. Ela sugere que você pode me procurar, eu programo, e depois não há mais qualquer problema. Você não teria de fazer mais nada. Eu estava cometendo o erro de assumir a responsabilidade pelas mudanças dos outros. Compreendi naquele dia que aquele homem ou qualquer outra das milhares de pessoas com as quais trabalhara poderiam muito bem voltar a seus antigos comportamentos, caso se deparassem com um desafio bastante difícil, porque me encaravam como responsável por suas mudanças.
Se as coisas não dessem certo, podiam convenientemente culpar a outra pessoa, no caso eu. Como eles não tinham responsabilidade pessoal, não haveria dor se não persistissem no novo comportamento. Como resultado dessa nova perspectiva, decidi mudar a metáfora para o que eu faço. Parei de usar a palavra programação, porque a considero imprecisa, embora continue a usar muitas técnicas de PNL. Uma metáfora melhor para a mudança a longo prazo é condicionamento. Assim que efetuamos uma mudança, devemos reforçá-la no mesmo instante. Depois, temos de condicionar nosso sistema nervoso para ter êxito não apenas uma vez, mas sistematicamente. Você não iria a uma aula de aeróbia só uma vez e diria: pronto, agora tenho um corpo sensacional e serei saudável pelo resto da vida. O mesmo acontece com suas emoções e comportamentos. Temos de nos condicionar para o sucesso, o amor e a superação de nossos medos. Através desse condicionamento, podemos desenvolver padrões que automaticamente nos levam ao sucesso sistemático e vitalício. Precisamos lembrar que a dor e o prazer moldam todos os nossos comportamentos. O condicionamento exige a compreensão de como usar a dor e o prazer. O que você vai aprender no capítulo seguinte é a ciência que desenvolvi para criar qualquer mudança que você quiser em sua vida. Eu a chamo de ciência do condicionamento neuroassociativo, ou NAC. Mas o que é isso? Bom, o NAC é um processo gradativo que pode condicionar seu sistema nervoso a associar prazer às coisas que você está sempre querendo alcançar e associar dor às coisas que você precisa evitar, a fim de ter um sucesso sistemático na vida, sem um constante esforço e força de vontade. Lembre-se de que são os sentimentos que fomos condicionados a associar no sistema nervoso, ou seja, nossas neuroassociações, que determinam nossas emoções e comportamento. Quando assumimos o controle das neuroassociações, assumimos o controle de nossa vida. Esse capítulo vale mostrar como condicionar suas neuroassociações, a fim de ter força para agir e produzir os resultados com que sempre sonhou.